Vamos ler um texto que está em Êxodo, capítulo 25, verso 21. Êxodo 25, verso 21. O texto diz o seguinte: e porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Nos ensine, nos molde, nos transforme, de acordo com a Tua vontade, nessa noite, em nome de Jesus. A Arca da Aliança é uma peça-chave na questão da redenção do homem. Você vai ver a Arca da Aliança no Antigo Testamento, como também você vai ver no Novo Testamento. Na Antiga Aliança, a arca ficava nos Santos dos Santos. Era ali que o sangue do Cordeiro era aspergido. A Arca do Concerto é uma figura de Jesus Cristo. A arca, ela tem uma semelhança, ela tem uma imagem do Cordeiro de Deus. Se você vai ver toda a estrutura da arca, se você vai ver como foi tudo construído para que o tabernáculo fosse edificado, o sacrifício fosse feito, o sumo sacerdote representando o povo, as tribos de Israel ao redor do tabernáculo naquele dia para poder ter a expiação dos pecados, tudo isso aponta para a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, ela tinha uma forma retangular. A acácia é uma madeira forte, dura, firme, representa a incorruptibilidade. A humanidade de Jesus era incorruptível. A arca, apesar de ser feita de madeira, ela era completamente revestida de ouro. Eu quero colocar uma imagem aqui no telão. Coloca para mim a imagem 1. Esse é o desenho da arca. A arca tinha esse modelo. Toda a estrutura dela era feita de madeira, mas toda revestida de ouro. Quando você olha para a Arca da Aliança, você só vê ouro. Jesus, 100% homem, madeira, e também 100% ouro, divindade, o humano revestido da divindade. O primogênito, o primeiro de uma série de seres que seriam criados por Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que um dia você será semelhante a Ele. Ele foi o primeiro, nesse padrão, nesse modelo. E um dia a Bíblia diz que você o verá como Ele é, porque você também será como Ele. Ele é o primeiro, Ele é o precursor. E nós estamos nesse caminho, sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, até alcançar a estatura perfeita do Filho de Deus. Todo tabernáculo tem uma relação com o sacrifício da cruz. É uma figura daquilo que iria acontecer.
algo que representava o plano de redenção divino para resgatar o homem do pecado. A figura número 2, coloca para mim. O tabernáculo ele era cercado por paredes com madeiras cobertas de ouro. Essas madeiras tinham forma retangular, representa o povo, representa eu, representa você. Somos cobertos com a justiça de Deus em Cristo. Nós também participamos da natureza divina. Madeira revestida de ouro. Esse é você, coloca a figura 3 para mim. A imagem 3. Você é parecido com Jesus Cristo. Você nasceu dele. Você foi gerado dele. E assim como ele é, nós nos tornaremos. Eu já falei aqui, você não é uma obra terminada. Você não é uma pessoa perfeita. Mas o Espírito Santo está trabalhando em você nesse novo nascimento. E coisas divinas e celestiais estão sendo geradas dentro de você. E coisas da parte de Deus está se manifestando em você. Você não é uma obra concluída, mas o Espírito Santo trabalha em você 24 horas por dia. Amém? Você crê nisso? A tampa do propiciatório, que cobria a arca da aliança, essa tampa era de ouro puro. De ouro puro. E o propiciatório é o foco principal da palavra de Deus. É a ênfase principal da palavra de Deus, é o propiciatório. Fale comigo, propiciatório. Tudo no tabernáculo apontava para o propiciatório. O texto que nós lemos diz, Deus disse, de lá eu falarei. Deus iria falar a partir do propiciatório. Todo o tabernáculo apontava para esse local. E porás o propiciatório em cima da arca, diz Deus. Coloca a figura 4 para mim. Está ali a tampa. O propiciatório é aquela tampa onde tem aqueles 2 querubins, um de frente para o outro com as asas abertas. Um bloco sólido de ouro batido. Fala de Jesus e seu sofrimento. Jesus foi moído para se tornar o propiciatório. Ele foi batido para se tornar o nosso propiciatório. Isso é poderoso, porque é a tampa. É o que cobre absolutamente tudo que está na arca. O conteúdo da arca está coberto pelo propiciatório. Mas nós vamos chegar lá sobre o que está lá dentro, o que representa. Uma vez por ano, as tribos de Israel se acampavam ao redor do acampamento, onde o sumo sacerdote iria sacrificar um animal perfeito, um animal puro, para que o pecado do povo fosse perdoado. Agora, o que é interessante é a vista do acampamento do alto. Coloca a figura 5 aí para nós. Figura 5. Quando as tribos de Israel acampavam, ficavam 3 tribos de cada lado do tabernáculo. Observe que a parte de baixo é mais comprida. É onde está a tribo de Judá, que era a maior tribo de Israel. Esse era o formato do acampamento. Todos ao redor do tabernáculo.
Figura 6. Olha isso. Tabernáculo no meio. As 3 tribos de cada lado. Eu te pergunto, essa imagem te lembra alguma coisa? Isso é no Antigo Testamento. Isso era onde o animal era sacrificado para o pecado do povo ser perdoado. Será que diz alguma coisa essa imagem? Será que representa alguma coisa essa imagem? Será que a Bíblia realmente ela é muito bem alinhada de Gênesis a Apocalipse para mostrar que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos pertence a Jesus, porque a Bíblia aponta para Ele o tempo todo? Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o motivo de estarmos aqui. Na verdade, Jesus é um presente que Deus nos deu para nos redimir. Sabe, o tabernáculo, ele possui uma entrada só, por onde todos passam. Uma entrada só, um só caminho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, um caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai. Veja, o tabernáculo levava para a presença de Deus, e ele diz, eu sou o caminho. Ei, nenhum líder religioso na história foi ousado para dizer, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você pode pegar líderes de qualquer religião que você imaginar, nenhum falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, viverá para sempre. Ninguém teve essa ousadia. Ninguém afirmou com tanta veemência que Ele era o autor da vida, como Jesus. Uma entrada só, por onde todos passavam. A primeira porta dava acesso ao átrio. A segunda porta dava acesso ao santo lugar. E a terceira porta dava acesso aos santos dos santos. Coloca a figura 7. Está vendo ali o lugar santíssimo? Os santos dos santos? Exatamente ali está a Arca da Aliança. De trás do véu, que vinha de cima a baixo. Somente o sumo sacerdote poderia entrar até ali. Uma vez por ano, ele entrava ali onde Deus estava, para poder representar o povo que estava lá fora. Ele oferecia sacrifícios. Ele apresentava o sacrifício, e se o sacrifício fosse aceito, o povo era aceito. O povo era abençoado. Os pecados eram perdoados. Esse era um ritual que acontecia ano após ano. Ele era repetido pelo sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote também é uma figura de Jesus. Mostra o papel de Jesus na história da humanidade, na história do homem. Hebreus capítulo 7, verso 12, diz, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou o sacerdócio, muda também a lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto o sumo sacerdote na antiga aliança, ele tinha que renovar, refazer o sacrifício ano após ano para os pecados ser perdoado, Jesus fez um sacrifício definitivo, para sempre, e trouxe o resultado esperado. Jesus, ele entra nos Santos dos Santos, ele apresenta-se como sacrifício diante de Deus. Só que diferente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele sacrificava o animal, pegava o seu sangue, entrava nos Santos dos Santos. Quando ele terminava o trabalho, ele saía. Jesus, ele entra nos Santos dos Santos, com o seu sangue, só que ele não sai mais de lá. Você sabe por quê? Porque ele é sumo sacerdote para sempre. E não há necessidade mais de um novo sacrifício. E sabe por que ele não precisa de sair? Ele está representando o povo, ele está representando nós, da mesma forma que o sumo sacerdote no Antigo Testamento representava as tribos que estavam em volta no acampamento, acampadas. Jesus estava nos representando, só que ele entra nos Santos dos Santos, no lugar mais santo, onde Deus habita, e ele não sai mais, e Deus rasga o véu de cima a baixo, e aquilo que separava não separa mais, e ao invés de Jesus sair, ele chama as pessoas para onde ele está. Ele nos deu livre acesso à santidade de Deus. Amém? O véu se partiu. Deus nos deu livre acesso através de Jesus. O véu se rasgou para que pessoas comuns pudessem experimentar um relacionamento com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, ter experiências pessoais e íntimas com Deus. Não mais através de um representante, mas Ele próprio. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo, e ele se rasga de cima a baixo, para ficar claro que não foi homem nenhum que rasgou. Primeiro que nos Santos dos Santos só tinha o sumo sacerdote. E o véu se rasga de cima a baixo. Eu creio que uma mão do céu foi lá e não há mais separação, porque o sangue do Cordeiro de Deus é eterno e definitivo e tira o pecado do mundo. O véu se rasga porque não tem mais necessidade de um novo sacrifício, de mais um sumo sacerdote, de novamente outro ritual. Observe, o propiciatório, ele fica sobre a arca do concerto. Coloca a figura 8 para mim. O propiciatório fica sobre a arca do concerto. Os dois querubins e a tampa são feitos de ouro batido. Dentro da arca, coberto pelo propiciatório, existiam 3 itens: o pote de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A lei estava ali dentro. Esses 3 itens indicam a rejeição do homem à provisão de Deus. Os 10 mandamentos, a rejeição do homem em relação aos padrões divinos. A vara de Arão, a rejeição do homem
levantado por Deus. O maná, a murmuração por não ter provisão. E Deus, ele fala, pega esses 3 itens, pega esses 3 elementos e coloque dentro da arca. Coloque dentro da arca. Tira isso da minha vista. Eu não quero ver a rejeição do homem. Esconda isso dos meus olhos. A primeira menção da palavra arca na Bíblia é caixão, onde colocaram o corpo de José depois de morto. Sabe o que Deus estava falando? Coloque a murmuração, coloque a incapacidade do homem de cumprir a lei, coloque a rejeição do homem, a minha autoridade, no caixão, que seja enterrado. Eu não quero mais ver isso. Eu quero que isso finalize. Eu quero que isso acabe. Esses 3 itens foram colocados dentro da arca, escondidos. E o propiciatório vinha por cima e fechava. Quem é o propiciatório? Jesus. O propiciatório fechava a arca da aliança, a tampa. Aquilo que acusa o homem está escondido em Cristo Jesus. Está oculto em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus cobre a lei. Jesus cobre o maná. Jesus cobre a vara de Arão. A rebelião do homem é coberta por Jesus Cristo de Nazaré. O sumo sacerdote espargirá com um dedo sobre o propiciatório. Levíticos capítulo 16, verso 14 diz: tomará do sangue do novilho e o espargirá com um dedo sobre o propiciatório ao lado oriental. E perante o propiciatório, espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. O sacerdote representava Deus. E ele aspergiu o sangue com o dedo. Deus escreveu a lei com o seu dedo. O sumo sacerdote aspergiu o sangue com o dedo, representando o dedo de Deus. Para cada violação da lei, o sangue cobria. Para cada incapacidade do homem em relação à lei e às exigências da lei, o sangue cobria. Com o dedo, o sacerdote espargiu o sangue sobre a tampa. Uma vez, e na frente 7 vezes, diz o texto. Uma vez sobre o propiciatório, e o propiciatório simboliza Jesus. Uma vez, porque bastava um sacrifício perfeito. Bastava o sacrifício perfeito de Jesus. Por isso aspergei o sangue sobre o propiciatório uma vez. E 7 vezes na frente do propiciatório. Quem se aproxima do trono de Deus precisa de perfeição. 7 é o número da perfeição. Por isso que o sangue de Jesus te torna santo e perfeito. Jesus te faz perfeito aos olhos do Pai. Eu e você somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Sabe por que você pode entrar na presença de um Deus que é 3 vezes santo? Porque realmente o sangue de Jesus funciona. Você foi lavado de todo pecado. Senão você seria fulminado. A santidade de Deus ia te torrar. Não é que Ele iria fazer algo, não.
O homem em pecado não suportaria a presença de um Deus que é 3 vezes santo, mas hoje você pode ir além do véu, nos santos dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia ir. Hoje você pode ir por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Quantos aqui estão comigo? Fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos 3, verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé. Ei, Deus propôs Jesus como o quê? Propiciação? Propiciatório? A tampa da Arca da Aliança? Uau! Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outroras cometidos. O que é que Deus fez? Deixou de lado os nossos delitos. Para a demonstração da sua justiça. Neste tempo presente. Para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra gratuitamente fala de algo que não precisou pagar. Isso não quer dizer que não custou um preço. Pode ter custado o preço, e custou um preço muito alto para Jesus. Mas para você e para mim não custou nada. É de graça. Gratuitamente não está ligado se a pessoa merece ou não. Ah, será que eu mereço? Não tem conexão com merecimento. Gratuitamente é algo que é recebido sem condições, pela fé. Simplesmente quando eu aceito, eu recebo. Não tem preço, não tem exigência. Está disponível em Cristo. O texto diz que Deus ofereceu Jesus como propiciatório. Como propiciatório. A Bíblia diz que os querubins deveriam estar de frente um para o outro, no propiciatório. Olhando para o propiciatório, porque deveriam olhar para o sangue, que seria espargido. Eles viam o sangue no propiciatório, mas não viam o que estava dentro da arca. Que estava dentro da arca, que acusava o homem, que era contra o homem, estava oculto, estava escondido. Querubins, os querubins foram mencionados pela primeira vez na Bíblia em Gênesis. Gênesis 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins são mencionados para guardar a árvore da vida, para que o homem em pecado não coma e se torne eterno em pecado. Com espadas flamejantes, eles guardavam a árvore da vida. O caminho da árvore da vida tinham querubins. O homem em pecado não podia comer desse fruto. Imagine que tragédia. O homem em pecado eterno. Se alguém tentasse passar em pecado por esse caminho, em direção à árvore da vida, seria morto. A última menção de espada no Antigo Testamento está em Zacarias. Zacarias capítulo 13, verso 7 diz: ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos.
Esse texto se cumpriu quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado. Aquele que não tinha pecado era o único que podia entrar. Porque, na verdade, Jesus é a árvore da vida. Ele é o fruto da vida eterna. Quem comer dele vai viver para sempre. Quando Jesus, a árvore da vida, saiu para vir a esse mundo, os querubins com suas espadas não o feriram. Jesus passou pela espada e não foi ferido, porque ele não tinha pecado, ele era santo, ele era perfeito. Mas ao voltar, ele não quis voltar sem você e sem a mim. Ele não quis voltar sozinho, ele quis voltar conosco. E ao carregar nossos pecados, foi ferido por essa espada. A cruz é exatamente Jesus passando pela espada. Jesus bradou, Deus bradou, levanta-te, espada, e ela atingiu o coração do Salvador. E o caminho se abriu e ele disse, todos vocês podem entrar a partir de agora no paraíso. O caminho foi aberto. Todos agora podem comer da árvore da vida. O pão vivo que desceu do céu. O alimento que te faz eterno. Amém? A morte de Jesus na cruz demonstrou a justiça de Deus, diz o texto que nós lemos. Essa é uma expressão judicial. O texto diz, a fim de ser justo e justificador do homem. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aconteceu na cruz por amor, um amor verdadeiro, um amor puro. Misericórdia é o que está revelado no propiciatório. No novo concerto, por causa do que Jesus fez na cruz. O texto diz, eu serei misericordioso. Palavra usada é hileos, de onde vem propiciação. Ele não perdoou os pecados porque é misericordioso. O texto diz, ele perdoa os pecados porque ele é justo. Ele é justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Deus está fundamentado quando nos chama de justo. Jesus ele foi punido e recebeu a punição pelos pecados. Foi dessa forma para que a lei fosse magnificada e a justiça de Deus glorificada. Nós fomos julgados judicialmente, não perdoados misericordiamente. Misericórdia significa não tenho fundamento, mas vou te perdoar. A misericórdia enviou Jesus, mas a justiça dele nos justificou. Você me entende? Nós temos um perdão judicial. Alguém foi julgado e punido. A pena foi cumprida para que você se tornasse justo. Não tem como o inferno te cobrar mais uma dívida em relação a isso, em relação à sua vida. Esse é o tipo de perdão que você precisa viver. Maria Madalena, ela foi ao túmulo no domingo pela manhã. Isso é extraordinário. Esse texto é extraordinário. Se alguém tem dúvida que a Arca da Aliança tem conexão com Jesus Cristo e sua morte, seu plano de redenção, nesse texto aqui não fica dúvida. João capítulo 20, verso 11. Olha o que diz. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Coloca a figura 9. Figura 9 para mim.
O texto diz que quando ela olhou para dentro do sepulcro, tinha um anjo na cabeceira e um aos pés. Coloca a figura 10. Coloca a figura 10 para mim. Coloque um anjo assentado na cabeceira e um aos pés, um virado para o outro no túmulo de Jesus. Eu te pergunto, o que isso representa? Essa foi a imagem que Maria viu. A arca da aliança. Só que agora é eterna, definitiva, para sempre, para nos justificar diante de Deus. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, para o seu sacrifício, para a sua ressurreição, para a justificação pelo sangue dele para as nossas vidas. Maria tem uma visão extraordinária. Ela vê executado o plano de redenção, ela vê a arca da aliança, não agora antiga, feita com madeiras, com ouro, mas anjos de verdade. Porque ali naquele túmulo ficou toda a sua culpa, todos os seus pecados, todas as suas acusações ficaram ali dentro. E os querubins estavam olhando para lá e sorrindo, porque o Cordeiro de Deus havia ressuscitado. E aquilo que ele levou de ruim, de negativo, de mal das nossas vidas ficou sepultado ali. Acabou ali, finalizou ali. Amém. 2 anjos. Os querubins, nesse texto aqui de Maria, eles já não tinham mais as espadas flamejantes. Porque não precisava mais. A árvore da vida estava disponível para que qualquer pessoa pudesse comer do seu fruto e viver para sempre. Mas viver sem pecado, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Você tem noção quanto você é abençoado através do sacrifício de Jesus? Aqueles querubins ali no túmulo viam o sangue. Mas eles não viam o que havia sido sepultado. Os olhos desses querubins representavam os olhos de Deus. Eles viam sangue, mas não viam mais as leis quebradas. Eles não viam mais o pote de maná que foi rejeitado. Eles não viam mais a vara de Arão que floresceu. Eles viam o sangue de Jesus, que para sempre não perderá o seu poder e a sua virtude. O que eu quero te dizer nessa noite? Que quando você se aproximar de Deus, se aproxime com ousadia. Se aproxime sem culpa. Ei, o sangue de Jesus te tornou perfeito e agradável aos olhos de Deus. Deus, quando te olha, Ele vê algo lindo, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por que muitas pessoas ainda se sentem culpadas diante de Deus? Porque olham a antiga criatura, não entendem que nasceram de novo, e que Deus está olhando o novo e não o velho. Está olhando o homem que nasceu de novo em Cristo, não o antigo. Aquele que estava caído, aquele que estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Podemos entrar com ousadia na presença de Deus, nos santos dos santos, além do véu, porque nós somos qualificados para isso. Deus te olha e Ele te olha e vê algo muito lindo.
Porque Deus te vê através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus te faz lindo. E o sangue de Jesus te faz perfeito. E o sangue de Jesus te faz santo. E o sangue de Jesus te faz justo. E o sangue de Jesus te faz filho de Deus. E o sangue de Jesus te faz mais do que vencedor. E o sangue de Jesus te faz eterno. E o sangue de Jesus escreve seu nome no livro da vida. E o sangue de Jesus te coloca na eternidade para viver eternamente ao lado de Deus. O sangue de Jesus é suficiente para te dar a eternidade e uma vida abundante. Não precisa de mais nada, não vai ter que ter outro sacrifício, Deus não vai precisar fazer algo depois. Você precisa crer que o sangue de Jesus e o sacrifício da cruz é definitivo e tudo que você precisa está nesse sacrifício. Suas vitórias sobre qualquer inimigo, sobre qualquer circunstância, está no sacrifício da cruz, está no plano de redenção executado por Jesus. Você só precisa pegar. Você só precisa acessar. Entre na presença de Deus sabendo que Ele não está pensando, o teu pecado. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. O pecado gera morte. Se não há pecado, só sobrou vida, e vida com abundância para você. O pecado gera morte, mas o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se não há pecado, não pode ter morte. A morte perde o poder. E você é livre para ser de Cristo, para ser de Deus. E para ser mais do que vencedor.